Você já se perguntou se a fé, em vez de ser uma fonte de libertação, não seria uma força que aprisiona a mente e o corpo? Emma Goldman, a anarquista e feminista radical, não hesitou em lançar essa acusação incisiva, que ecoa como um grito de revolta contra a opressão. Religião é o chicote invisível que mantém a humanidade ajoelhada. Esta frase não é apenas uma denúncia, é um manifesto que desmascara as estruturas de poder por trás da fé, a natureza da autoridade clerical e a própria essência da submissão religiosa. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na mente de Goldman e desvendar as camadas de crítica social e filosófica que sustentam essa devastadora acusação. Prepare-se para questionar o inquestionável e para ver a fé sob uma luz que muitos preferem ignorar. Este conteúdo não é um ataque à sua fé, mas um convite à lucidez e à análise crítica das narrativas que moldam nossa compreensão do divino e do humano. É uma denúncia das contradições e da inação que, muitas vezes, são justificadas em nome da fé. Contextualização da vida de Emma Goldman. Emma Goldman, de 1869 a 1940, foi uma anarquista e ativista russo-americana que se tornou uma das vozes mais radicais em defesa da liberdade individual e da justiça social. Nascida na Lituânia, emigrou para os Estados Unidos ainda jovem e logo se envolveu nos movimentos trabalhista e feminista, denunciando as desigualdades impostas pelo capitalismo, pelo Estado e pela religião. Conhecida por sua oratória poderosa e sua coragem intelectual, enfrentou prisões, perseguições e acabou deportada por desafiar as autoridades americanas. Mesmo diante da repressão, permaneceu fiel à sua visão de um mundo sem hierarquias, onde a razão e a autonomia substituíssem o medo e a submissão religiosa. Sua vida foi uma luta constante contra todas as formas de dominação e um chamado à libertação do pensamento humano. Principais obras de Emma Goldman: Anarquismo e outros ensaios. Coletânea de textos em que Emma defende a liberdade individual, a emancipação feminina e o amor livre, criticando a religião, o Estado e as instituições que aprisionam o espírito humano. Vivendo Minha Vida. Autobiografia em 2 volumes onde relata sua trajetória de militância, suas prisões, deportação e reflexões sobre a liberdade e a justiça social. O fracasso do cristianismo. Ensaio em que denuncia a contradição entre os princípios cristãos e as práticas das igrejas, argumentando que o cristianismo institucional falhou em promover a compaixão e a igualdade. Essas obras revelam uma autora que não se limitou à crítica, mas propôs a reconstrução da sociedade com base na razão, na solidariedade e na liberdade interior, pilares de uma humanidade verdadeiramente emancipada. Principais pontos de reflexão: a religião como ferramenta de submissão, o chicote invisível da obediência. Goldman via a religião como um mecanismo poderoso de controle social que, através de promessas de recompensas celestiais e ameaças de punições infernais, mantém os indivíduos em um estado de submissão. Durante a Idade Média, a Igreja controlava não apenas a fé, mas o conhecimento, proibindo traduções da Bíblia e punindo severamente quem ousasse interpretar os textos sagrados. Milhares foram queimados ou torturados pela Inquisição em nome da salvação das almas. O chicote invisível é a coerção psicológica e moral que impede a revolta contra a injustiça e a opressão. A fé, nesse sentido, não é uma escolha livre, mas uma imposição que drena a vontade de agir e de questionar, mantendo a humanidade ajoelhada diante de autoridades divinas e terrenas. A religião é a coleira da mente, invisível, mas firmemente atada. A paralisia da ação e a aceitação da injustiça, o ópio que entorpece a luta. Ao focar a atenção na vida após a morte e na salvação espiritual, a religião desvia os indivíduos das lutas por justiça social e melhorias materiais no presente. Escravos no Brasil e nos Estados Unidos foram ensinados a aceitar a servidão como destino divino, enquanto reis e senhores de escravos viviam em luxo e poder. A promessa de um paraíso futuro servia para justificar a miséria e a exploração terrenas, transformando a indignação em resignação. O chicote invisível silencia o grito de revolta, transformando a ação em oração. A religião, nesse contexto, é um ópio que entorpece a consciência revolucionária, impedindo a humanidade de se levantar e lutar por sua própria libertação. A fé é a inimiga da revolução. A repressão da individualidade e da liberdade, o dogma como prisão da alma. A perseguição de cientistas, artistas e mulheres ao longo da história exemplifica a repressão da individualidade.
Galileu foi forçado a negar a verdade científica, Giordano Bruno foi queimado vivo por defender o universo infinito, e milhares de mulheres foram executadas como bruxas. A religião impõe dogmas e rituais que moldam a mente e o comportamento, exigindo conformidade e punindo a dissidência. A busca por autonomia, autoexpressão e a realização plena do potencial humano é inibida pela autoridade religiosa, que dita o que é certo e errado, bom e mal. A religião, portanto, é uma prisão para a alma, onde a liberdade é sacrificada em nome da salvação. A alma livre não se ajoelha. A hipocrisia das instituições religiosas, pregando virtudes, praticando a opressão. Apesar de pregarem amor, caridade e compaixão, muitas instituições religiosas colaboraram com regimes opressores e acumularam riqueza e poder. Durante a colonização das Américas, missionários batizavam povos indígenas enquanto justificavam a exploração e o roubo de terras. Líderes religiosos apoiavam guerras, inquisições e perseguições políticas para manter o status quo. O chicote invisível era empunhado por quem deveria guiar espiritualmente o povo, mas preferia manter a ordem e a dominação. A batina esconde a mão que chicoteia. A aliança entre religião e Estado, o poder dual da opressão. A cooperação entre religião e poder político sempre reforçou a opressão. Constantino uniu Igreja e Império Romano, legitimando a autoridade do Estado com respaldo divino. Em ditaduras modernas, governantes invocam Deus em discursos para justificar a repressão de opositores e a manutenção de privilégios. O chicote invisível da religião complementava o chicote visível do Estado, criando um sistema de controle total. A religião fornecia a sanção moral para a autoridade política, enquanto o Estado protegia os interesses religiosos. A Igreja e o Estado são os dois lados da mesma moeda da tirania. A negação da razão e da ciência, o dogma contra o conhecimento. A religião historicamente reprimiu descobertas científicas e restringiu o pensamento crítico. Galileu Galilei foi obrigado a negar que a Terra se movia. O ensino do evolucionismo foi barrado por décadas em escolas controladas por igrejas. Livros e teorias foram censurados. O chicote invisível impedia a busca por conhecimento empírico e a formulação de explicações racionais para o mundo. A ciência, que busca a verdade através da observação e experimentação, era vista como ameaça à autoridade religiosa. A religião, portanto, era um obstáculo ao progresso intelectual e à emancipação da humanidade da ignorância. A fé é a inimiga do saber. A necessidade de emancipação humana, quebrar o chicote, levantar-se. Movimentos operários, greves, luta pelo sufrágio feminino e resistências contra ditaduras mostram que a emancipação exige ação direta e coragem. Para Goldman, a libertação só seria possível rompendo o chicote invisível da religião e de outras formas de opressão. Isso requer questionamento da autoridade, pensamento autônomo e solidariedade ativa. A crítica à religião é um passo essencial para despertar a consciência revolucionária e inspirar a ação direta. A verdadeira liberdade começa quando a humanidade se recusa a ajoelhar. A humanidade merece a dignidade de estar de pé. Análise da frase. Religião é o chicote invisível que mantém a humanidade ajoelhada. Esta frase de Emma Goldman é uma metáfora poderosa e visceral que encapsula sua visão anarquista e feminista da religião como um instrumento de opressão e controle. O chicote invisível representa a coerção psicológica, moral e social exercida pela religião, que, embora não seja física, é igualmente eficaz em subjugar a vontade e a autonomia humanas. A imagem da humanidade ajoelhada evoca uma postura de submissão, passividade e impotência, sugerindo que a religião impede os indivíduos de se levantarem e lutarem por sua própria libertação. Goldman não está apenas criticando a religião como um sistema de crenças, mas como uma força institucional que colabora com outras formas de autoridade-Estado, capitalismo, patriarcado para manter as massas em um estado de servidão. A frase é um chamado à revolta, um convite a reconhecer e quebrar as amarras invisíveis que impedem a plena emancipação humana. Ponto de vista. A provocação de Emma Goldman, vinda de uma voz incansável pela liberdade, é mais relevante do que nunca. Em um mundo onde a fé ainda é usada para justificar desigualdades e abusos, sua crítica nos força a questionar. O chicote invisível da religião ainda é usado para manter grupos sociais em uma posição de submissão e passividade?
A promessa de recompensas celestiais ainda serve para desviar a atenção das lutas por justiça social e igualdade no presente? As instituições religiosas, ao invés de promover a autonomia, podem estar contribuindo para a repressão da individualidade e da liberdade de pensamento? A aliança entre religião e poder político ainda atua como um mecanismo de controle que impede a humanidade de se levantar contra a opressão? Como podemos quebrar o chicote invisível da religião e de outras formas de autoridade para alcançar uma verdadeira emancipação humana? Essas reflexões não são provocação vazia. São um chamado à honestidade intelectual, um convite a separar a espiritualidade genuína da camada cultural que a envolve e a buscar uma fé guiada pela razão e pela verdade, mesmo que essa verdade seja desconfortável. Se este conteúdo te despertou, compartilhe com quem precisa enxergar além das tradições e das crenças impostas. No canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua relevância e seu impacto na vida humana. Até o próximo vídeo.